Existem atores que interpretam personagens. E existe Joaquin Phoenix, um homem que não entra em cena, ele desaparece nela. Um artista que não representa a dor, ele a habita. Joaquin Phoenix não é apenas um ator. Ele é um espelho torto da alma humana. Um vulto carregado de intensidade, silêncio e caos interno. Um homem que, antes de ser o Coringa, já era o próprio barulho da dor abafada. Joaquin não entra em cena para atuar. Ele se dissolve, se perde, desaparece. E o que resta é uma figura crua, desconcertante, quase espiritual. Seu olhar parece carregar 1000 segredos, de vidas que talvez nem sejam desta. Quando ele surge na tela, não vemos técnica, vemos ritual. Não assistimos performance, testemunhamos possessão. É como se cada personagem fosse um demônio pessoal que ele precisa enfrentar, abraçar e, finalmente, exorcizar. A atuação não deveria ser sobre controle, mas sobre rendição. Há palavras dele que revelam não uma filosofia de trabalho, mas uma liturgia pessoal. A trajetória dele não é sobre fama, é sobre transcendência. Um artista que questiona o próprio palco, que prefere a dúvida à certeza, a queda ao aplauso. Joaquin Phoenix nunca buscou ser entendido, porque no fundo ele sabe, o verdadeiro despertar acontece no mistério. Sua infância já era um cenário de ruptura. Nascido em uma família de artistas, cresceu dentro de um antigo grupo espiritual que depois viraria uma seita polêmica. Quando sua família rompe com esse passado, eles mudam o nome, mudam de vida, mas nunca conseguem apagar as marcas. De Bottom a Phoenix, uma transformação nominal que carrega simbolismo, das profundezas às cinzas, das cinzas ao renascimento. Mas o que poucos percebem é que esse renascimento não foi apenas metafórico. Foi uma necessidade de sobrevivência. Joaquin cresceu conhecendo de perto o peso de verdades forçadas, de ideologias que prometem salvação, mas entregam apenas controle. Ele viu de perto como a fé pode se tornar prisão, como a busca por transcendência pode se transformar em manipulação. Não é por acaso que ele encarna tão bem personagens quebrados. Ele viveu a fratura, sentiu a instabilidade entre fé cega e liberdade verdadeira. A dor dele vem do berço, e isso, longe de afastá-lo da arte, fez dele um canal, uma ponte. Ele não representa personagens, ele exorciza partes do próprio espírito. Algumas feridas nunca cicatrizam, elas apenas encontram novas formas de sangrar. Mas o golpe mais brutal veio com a perda de seu irmão, River Phoenix. River era o prodígio da família, o futuro de Hollywood, o irmão mais velho que Joaquin idolatrava, a estrela ascendente que iluminava o caminho. Até que a luz se apagou. A morte dele por overdose em plena juventude, na calçada do Viper Room, não só destruiu Joaquin, como o lançou num abismo silencioso de reflexão. Foi Joaquin quem ligou desesperado para o 911. Foi ele quem viu o irmão convulsionar. Aos 19 anos, ele testemunhou não apenas a morte de um irmão, mas o colapso de uma promessa. Ele viu o preço do estrelato, a crueldade da fama, a morte como espetáculo. Enquanto o mundo lamentava River nas capas de revista, Joaquin mergulhava no silêncio. Se afastou, sumiu, evitou entrevistas, repeliu o glamour. E ali, naquele isolamento, ele renasceu. Não como celebridade, mas como símbolo. Um artista que entende que cada cena pode ser um ritual de cura, uma oferenda de dor, um grito contido. Quando você perde alguém dessa forma, nada mais assusta. A morte deixa de ser abstrata. E a vida passa a ser um território a ser conquistado, não um presente a ser desfrutado. O cinema de Joaquin é uma cartografia do desconforto humano. Seus personagens habitam as regiões mais sombrias da psique, não por coincidência, mas por necessidade. É como se ele precisasse navegar pelo subterrâneo para encontrar algo genuíno. Em O Mestre, ele interpretou um veterano perturbado buscando sentido em um culto carismático, um reflexo distorcido de sua própria infância. Em Ela, deu vida a um homem tão desconectado do mundo real que se apaixona por uma inteligência artificial,
Um comentário sobre nossa era de conexões superficiais. Em Você Nunca Esteve Realmente Aqui, ele se transforma em um veterano traumatizado que resgata meninas do tráfico sexual usando violência brutal. Mas cada golpe parece direcionado contra seus próprios fantasmas. Não são apenas papéis. São confissões disfarçadas de ficção. Joaquim não atua para entreter. Ele atua para sobreviver. Foi esse grito que explodiu quando interpretou Arthur Fleck, o Coringa. Um personagem que não é apenas um vilão, é o espelho de uma sociedade doente, esquecida, dopada de antidepressivos e vazia de sentido. Joaquim não interpretou o Coringa. Ele se tornou o reflexo de milhões que nunca foram ouvidos. Para viver Arthur Fleck, ele não apenas perdeu peso até os ossos se tornarem protagonistas sob a pele. Ele mergulhou na psicologia do riso como máscara da dor. Estudou distúrbios neurológicos. Criou uma risada que não é alegria, mas convulsão. Uma dança que não é celebração, mas rebelião. Sua atuação não é técnica, é espiritual. É como se cada movimento dele carregasse um karma coletivo. Como se ele dançasse não em uma escada, mas no limite entre sanidade e revelação. É por isso que tantos se identificam, porque o caos de Joaquim fala a linguagem dos que não têm voz, dos que sangram calados, dos que riem para não chorar. O Coringa não é ficção, é o que acontece quando as pessoas são descartadas, quando vivem invisíveis por tempo demais, e então explodem. Mesmo fora das telas, Joaquim se recusa a seguir o script. Ele é ativista, mas não por imagem. Fala sobre veganismo, meio ambiente, capitalismo, mas sempre com desconforto. Ele não quer convencer ninguém, ele quer provocar. Enquanto outros atores usam suas plataformas para construir marcas, ele usa a sua para desconstruir certezas. Não é apenas o que ele diz, é como ele diz, com gagueira, com hesitação, com uma honestidade quase dolorosa. Sua fala no Oscar, sobre a conexão entre sofrimento humano e exploração animal, foi um soco no estômago da indústria. Ele poderia apenas agradecer, mas preferiu apontar o dedo para o sistema. Nos desconectamos tanto do mundo natural que justificamos a dominação de um ser senciente porque ele produz leite. Roubamos o bebê de uma vaca e então tomamos o leite que era destinado ao bezerro. E então usamos isso em nosso café. Não eram palavras ensaiadas para agradar. Eram feridas expostas em rede nacional. Joaquim não quer prêmios, quer verdade. E sabe que a verdade muitas vezes dói, mas cura. Como ele mesmo disse, a gente teme a ideia de mudança. Mas o ser humano é tão criativo, tão brilhante, que quando nos unimos por uma causa, podemos criar sistemas de amor, de compaixão, de crescimento. Existe uma solidão em Joaquim que transparece mesmo quando está cercado. Uma inquietação que nunca o abandona. Talvez porque ele saiba que o preço da verdade é o isolamento. Seus olhos, um verde profundo, quase sobrenatural, parecem sempre procurar algo além do horizonte visível. Sua cicatriz no lábio superior, marca de nascença, não de acidente. É como um lembrete constante de que imperfeição e beleza são inseparáveis. Ele luta contra o alcoolismo, passou por clínicas de reabilitação, teve suas quedas públicas, seus momentos de fragilidade expostos. Mas ao contrário de tantas outras celebridades, nunca se escondeu atrás de justificativas ou relações públicas. Acho que todos carregamos trauma, todos carregamos perda. O truque não é superá-los, é aprender a dançar com eles. Essa dança, às vezes grotesca, às vezes sublime, é o que faz de Joaquim não apenas um ator, mas um xamã contemporâneo. Alguém que não tem medo de visitar o inferno, porque sabe que às vezes é lá que encontramos nossa humanidade. E talvez esse seja o maior papel de Joaquim. Viver como se cada escolha fosse uma cena decisiva, como se cada fala pudesse mudar destinos. Ele não quer ser amado, ele quer ser íntegro. Enquanto muitos vivem para ser vistos, ele vive para sentir, para transformar dor em arte, e arte em revolução. Agora, como pai de um filho pequeno, ironicamente nomeado River, em homenagem ao irmão perdido, ele enfrenta um novo capítulo.
Como transmitir sensibilidade sem transmitir ferida? Como ensinar sobre um mundo quebrado sem quebrar a inocência? Talvez a resposta esteja no próprio caminho de Joaquim, através da verdade crua, do confronto necessário, da recusa em simplificar o que é por natureza complexo. Joaquim Phoenix é o retrato de um tempo que pede menos máscaras e mais alma. Um homem que nos ensina que a insanidade, às vezes, é o último estágio antes do despertar. E que, por trás de todo riso distorcido, existe uma alma pedindo para ser libertada. Ele não atua para nos entreter. Ele atua para nos despertar. A arte não deve acalmar, deve inquietar, deve fazer perguntas, não oferecer respostas, porque no desconforto é onde realmente começamos a ver. E se você chegou até aqui, já não é mais o mesmo. Porque Joaquim não é apenas um ator em uma tela. É um espelho onde todos nós, em algum momento, nos reconhecemos. Nas fraturas, nas quedas, nos silêncios. Quem não se inscrever nesse canal vai continuar pobre enquanto o mundo enriquece. Não somos apenas o que fazemos, somos o que nos recusamos a fazer. Somos as perguntas que temos coragem de fazer. Somos os silêncios que escolhemos romper. Joaquim Phoenix.